Existe um momento na vida de todo homem em que ele percebe que está cansado de esperar aprovação, cansado de explicar planos que nunca saem do papel, cansado de prometer mudanças que morrem na segunda-feira. É nesse ponto que a disciplina começa a nascer, não como motivação, mas como decisão silenciosa. Porque quando você entende que ninguém precisa acreditar em você, algo poderoso desperta. Talvez você já tenha sentido isso no jogo da sedução, a mensagem visualizada e não respondida. O interesse que parecia ali ontem e hoje sumiu. A comparação silenciosa com outro cara que fala menos, age mais e transmite autoconfiança sem pedir permissão. Dói, mas ensina. O mundo não recompensa a intenção, recompensa a ação. E mulher sente isso antes mesmo de você abrir a boca. A filosofia estoica sempre deixou isso claro. Marco Aurélio não escrevia para ser aplaudido. Ele escrevia para se manter firme. Assim como nos filmes de superação, o protagonista quase sempre treina sozinho, apanha no começo, é desacreditado, mas persiste. Persistência não é insistir nos outros, é continuar mesmo quando ninguém está olhando. O homem fraco fala demais sobre o que vai fazer. O homem forte entra em silêncio, executa e deixa o resultado falar. No amor, isso muda tudo. Menos explicação, menos carência, menos validação externa. Mais presença, mais firmeza, mais direção. É assim que se evita a friend zone. É assim que se constrói a atração real. Se você procrastina, se sente perdido, rejeitado ou sem propósito, saiba, isso não é o fim, é o chamado. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Eles param de mendigar atenção e passam a gerar respeito, primeiro interno, depois externo. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que ainda vive pedindo aprovação. E comenta aqui embaixo uma das frases: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Existe uma liberdade brutal no dia em que você entende que ninguém precisa acreditar em você para que você haja. Nem amigos, nem família, muito menos uma mulher. Quando você espera aplauso, você trava. Quando você aceita o silêncio alheio, você se move. A disciplina começa exatamente aí. Fazer mesmo quando ninguém está incentivando. É desconfortável. Mas é assim que homens fortes são forjados. No jogo da sedução, buscar validação é um erro caro. O homem que tenta convencer demais transmite insegurança. Ele explica intenções, justifica atitudes e pede aprovação sem perceber. Resultado? Perda de interesse, comparação com outros homens mais centrados e, muitas vezes, a temida friend zone. A mulher não se conecta com promessas, ela reage à autoconfiança demonstrada em atitude. Quando você age sem precisar que alguém acredite, algo muda na sua postura. Seu corpo fala diferente, seu olhar desacelera, sua presença pesa mais no ambiente. Você não força conexão, você permite que ela aconteça. Isso vem da persistência interna, não da resposta externa. Quem depende do retorno dos outros abandona cedo demais. O estoicismo ensina que você controla apenas suas ações, nunca a reação alheia. Epicteto já deixava claro: tentar controlar o que não depende de você é a raiz do sofrimento. No amor, isso é ainda mais evidente. Você convida, lidera, age. Se ela aceita, ótimo. Se não, você segue. Ação sem apego é poder. O homem que anda sozinho aprende rápido. Ele para de anunciar planos e começa a executá-los em silêncio. Treina, trabalha, melhora, ajusta. Enquanto outros falam sobre conquistar, ele se torna alguém que merece ser escolhido. E isso não acontece da noite para o dia. Acontece na repetição invisível. Quando ninguém acredita em você, o mundo testa se você acredita em si mesmo. Esse teste separa os que desistem dos que evoluem. E aqui está o gancho. Se você falha nesse ponto,
todos os outros caem junto. Porque antes de conquistar alguém, você precisa conquistar a própria postura diante da vida. Existe um padrão fácil de identificar: homens que falam demais sobre o que vão fazer e homens que simplesmente fazem. No amor, essa diferença é brutal. Promessas criam expectativa, mas é a ação que cria a atração. Quando você entende isso, para de tentar impressionar com palavras e começa a construir respeito com comportamento. A disciplina entra como base, não como discurso bonito. Quantos homens perdem uma mulher porque explicam demais suas intenções? Dizem que vão mudar, que vão se esforçar, que dessa vez será diferente. Enquanto isso, outro homem aparece com menos palavras e mais presença. Ele age, decide, conduz. A consequência do erro é clara: rejeição silenciosa, interesse esfriando e a sensação amarga de ter sido apenas mais uma opção. A persistência verdadeira não está em insistir nela, mas em manter seus padrões mesmo quando o resultado demora. Treinar mesmo sem elogio, trabalhar mesmo sem reconhecimento, convidar com clareza, sem rodeios. Quando você promete pouco e executa muito, sua imagem muda. E mulheres percebem isso com uma sensibilidade quase instintiva. O estoicismo nunca foi sobre falar de virtude, mas praticá-la. Sêneca alertava que discursos longos não fortalecem o caráter. Hábitos, sim. No dia a dia da sedução, isso significa parar de vender uma versão futura de si mesmo. O que atrai é o homem que já está em movimento, não o que vive no em breve. Existe força no silêncio de quem está ocupado evoluindo. Enquanto alguns passam horas discutindo estratégias de conquista, outros estão construindo corpo, carreira e direção. Esse homem não corre atrás de validação. Ele oferece uma experiência, e quem não acompanha fica para trás sem drama. Quando você troca promessas por execução, algo interno se alinha. Sua autoconfiança deixa de ser ensaiada e passa a ser vivida. E esse é o ponto onde a vida começa a responder diferente. O próximo passo aprofunda ainda mais isso, porque agir sem apoio muda completamente a relação que você tem com o mundo. No começo, a falta de apoio machuca. Você espera incentivo, compreensão, alguém dizendo vai dar certo e recebe silêncio ou dúvida. Mas é exatamente aí que mora a libertação. Quando você age sem aprovação, sua disciplina deixa de depender do humor alheio. Você para de pedir permissão para ser quem precisa se tornar. E isso muda tudo. No campo da sedução, homens dependentes de apoio externo se sabotam sem perceber. Eles contam cada passo, pedem opinião de amigos, analisam demais mensagens e atitudes. Resultado: insegurança, atraso na ação e perda do timing. Enquanto ele pensa, outro homem age, e a consequência é previsível: comparação, desinteresse e afastamento emocional. A independência emocional nasce quando você entende que ninguém é responsável por validar suas escolhas. Nem amigos, nem família, nem a mulher que você deseja. Quando você aceita isso, sua postura muda. Você convida sem medo do não. Você lidera sem implorar. Sua autoconfiança não oscila com a resposta dela. O estoicismo ensina que quanto menos você precisa do mundo, mais forte você se torna dentro dele. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que a aprovação externa é instável. No amor, isso se traduz em calma. Você não força conexão. Você observa, conduz e segue em frente se não houver reciprocidade. Existe um poder enorme em agir em silêncio, sem anunciar planos ou buscar aplausos. Enquanto muitos precisam ser vistos tentando, você simplesmente executa. Treina, evolui, se expõe, aprende com erros. Essa persistência silenciosa constrói um homem que não mendiga atenção. Ele inspira curiosidade. Quando você para de buscar apoio, algo interno se ajusta. Você começa a confiar mais nas próprias decisões e menos nas opiniões alheias. Esse é um ponto sem retorno. E o próximo tópico aprofunda o verdadeiro campo de batalha, onde poucos têm coragem de lutar:
A maioria dos homens acha que o problema está fora. Na mulher difícil, no concorrente mais confiante, na falta de oportunidades. Mas a batalha real acontece quando ninguém está olhando. É ali que a dúvida cresce, o medo paralisa e a procrastinação convence você a adiar o que precisa ser feito. Sem disciplina, o inimigo interno sempre vence. No jogo da sedução, essa batalha interna define tudo. O homem que hesita demais perde o momento. O que espera a hora perfeita vê o interesse dela esfriar. Enquanto ele conversa consigo mesmo, outro homem age. A consequência é cruel e silenciosa. Rejeição indireta, respostas frias e a sensação de ter sido esquecido sem entender o porquê. O estoicismo ensina que você não controla emoções, mas controla a resposta a elas. Sentir medo é natural, obedecer a ele é opcional. Quando você age apesar da insegurança, sua autoconfiança se constrói na prática, não na teoria. Cada pequena ação enfraquece a voz interna que tenta te manter pequeno. A persistência não é ausência de falha, é continuidade apesar dela. Você convida, erra, aprende, ajusta. O homem que desiste após uma rejeição entrega o controle da própria vida. O homem estoico observa o erro sem drama e segue. Esse comportamento cria uma solidez que mulheres percebem sem explicação. Existe força no silêncio de quem está travando guerras internas. Enquanto alguns buscam distrações para fugir do desconforto, outros enfrentam a si mesmos. Treinam mesmo sem vontade, falam mesmo com o coração acelerado, se posicionam mesmo com medo de perder. Esse é o tipo de homem que não implora por atenção. Quando você começa a vencer por dentro, o mundo externo responde diferente. Não porque você forçou, mas porque sua postura mudou. E o próximo tópico revela um detalhe que poucos entendem. As maiores vitórias quase nunca fazem barulho no começo. Quase ninguém vê o início da transformação de um homem. Não há aplausos para quem acorda cedo, treina cansado ou recusa atalhos fáceis. As vitórias reais começam no silêncio, longe dos holofotes e da validação externa. É ali que a disciplina cria raízes, enquanto outros desistem por não ver resultado imediato. No amor, isso é ainda mais evidente. A mulher não percebe o esforço diário, mas sente o resultado final. Ela não vê as rejeições anteriores, mas reage à sua postura atual. Homens que tentam provar demais entregam carência. Homens que construíram no invisível transmitem autoconfiança sem esforço. A diferença é brutal. Muitos cometem o erro de anunciar mudanças cedo demais. Postam, falam, prometem. Quando falham, perdem credibilidade com os outros e consigo mesmos. O crescimento verdadeiro acontece quando você age em silêncio, repete hábitos e mantém a persistência mesmo sem reconhecimento. Esse processo é solitário, mas extremamente eficaz. O estoicismo sempre valorizou o invisível. Epicteto ensinava que não se deve parecer forte, mas ser forte. No cotidiano da sedução, isso significa não tentar impressionar, mas se tornar alguém que naturalmente desperta interesse. A ação consistente molda um homem que não precisa competir. Ele simplesmente se destaca. Quando o resultado aparece, ele surpreende quem duvidou. De repente, o respeito surge, o interesse aumenta. As oportunidades aparecem, mas você sabe a verdade. Nada disso foi sorte. Foi repetição, controle interno e decisões difíceis tomadas quando ninguém estava observando. E é nesse ponto que tudo se fecha. Quando você entende o poder do crescimento silencioso, você não volta atrás. Você para de buscar aprovação e passa a construir legado pessoal. Agora, antes de encerrar, é hora de amarrar tudo com uma reflexão final. Agora eu te pergunto, quantas decisões você tem adiado esperando aprovação? Quantas vezes você deixou de agir por medo da rejeição ou da opinião alheia? O estoicismo deixa claro que o homem forte não espera o cenário ideal. Ele age com o que tem,
Disciplina, ação e persistência não são traços de sorte, são escolhas diárias. No amor, na carreira e na vida, a autoconfiança nasce quando você cumpre o que promete a si mesmo. Não ao mundo. O silêncio, antes desconfortável, se torna aliado. Porque enquanto muitos falam sobre mudança, poucos suportam o processo. E são esses poucos que colhem respeito, atração e propósito. Você não controla quem fica ou quem vai embora, mas controla sua postura diante disso. Vai usar rejeição como desculpa ou como combustível? Vai buscar validação ou construir valor real? A verdadeira liderança começa quando você assume total responsabilidade pela própria vida. Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem ainda vive pedindo permissão para ser forte. Aqui a ideia não é agradar, é despertar.